Beleza, pessoal. Vamos fazer então uma resolução de um exercício para a gente entender aí como que a gente pode aplicar, além de tudo que a gente aprendeu, herança, polimorfismo, também gravação em arquivos, né? Como que a gente poderia utilizar aqui, né? É, eu pensei em um dos exercícios aleatoriamente, caiu em cima de um aí que já era querido a resolução, né? O exercício 3 da quinta lista de exercícios, ele fala o seguinte: uma empresa de recursos humanos especializada em recolocação no mercado, e aí vagas de emprego, solicita a criação de um sistema para informatizar as suas ações. Assim, ela deseja cadastrar os candidatos com o seu nome, que aí é do tipo string, e sua idade do tipo inteiro. Os candidatos podem ser desempregados, que têm o tempo em meses, né, inteiro, que ele não está trabalhando, ou empregados, que têm o nome da empresa onde ele está atuando hoje. As vagas têm a descrição e o salário oferecido. As vagas podem ser de estágio, que tem o tempo em meses, ou contratada, né, ou contrato, que pode ser temporário ou não. A ideia é criar um programa em Java para que a gente possa cadastrar os candidatos, empregados e desempregados, e cadastrar as vagas de estágio ou de contrato. O sistema deve ser capaz de cadastrar os candidatos para as vagas. Criar uma classe para criar a empresa de RH, que vai ser o main. Nessa classe deverá haver menus para cadastrar os candidatos, cadastrar as vagas, cadastrar, e aí vem um ponto muito importante, ó, cadastrar o candidato vaga, listar vagas por tipo, mostrar quantidade de candidatos e sua situação e os candidatos versus a vaga, né? Então vamos começar a entender aqui o que a gente precisa. Essa ideia está bem, ela parece ser muito, muito absurda, mas ela não é tão absurda assim. Ela é bem, na verdade, tranquila de ser pensada e ser elaborada. A ideia do candidato é você conseguir montar uma característica que seja comum, né? Então, o candidato, ele pode ser do tipo empregado ou desempregado. Então, se ele for desempregado, eu tenho que dizer quanto tempo que ele está desempregado. Se ele for empregado, eu tenho que dizer em qual empresa que ele está. E o candidato tem que apresentar o nome e a idade. Então, vamos começar a fazer por isso daí. Eu acho que já é bem interessante, a gente pode dar um adianto legal aqui. A gente está falando... Isso aí envolve polimorfismo. Vou colocar aqui candidato vaga. Então, vamos começar a criação das nossas classes. Vou começar um arquivo novo. A gente, então, vai fazer primeiro o desenho do candidato. Então, vamos desenhar a classe que representará um candidato. E lembrando, a gente não está falando de política, é candidato a uma vaga de emprego, pelo amor de Deus. Candidato, então. Beleza. O candidato, ele tem algumas características. Quais são as características que são pedidas? A gente precisa do nome e precisa da idade. Lembro, aqui é um exemplo didático. Você normalmente não salva idade, não que seja proibido. Tem casos, mas comumente a gente salva a data de nascimento da pessoa, mas para facilitar a gente vai trabalhar aqui com inteiro. Então, o nome vai ser do tipo string e a idade vai ser do tipo int. Só que, para que a gente possa aplicar encapsulamento e proteger para, por exemplo, não inserir uma idade inválida, né, eu vou colocar esses atributos como privados, private. Então, beleza, coloquei como private o primeiro, o segundo, a gente vai ter que fazer os assessores deles. Então, a gente vai fazer lá, public, primeiro para a gente colocar o valor, void set nome. A gente vai receber uma string nome e a gente vai pegar essa string nome e colocar lá dentro do nosso atributo.
E aí a gente pode validar isso daqui, né? Então a gente pode fazer alguns testes. If nome sendo diferente de null, not igual a null, e nome não igual não precisa de ignore case, né? Exempt, né? Poderia testar com exempt em vez de igual a aspas, né? Abre e fecha, né? Is empty. Então, se o nome não for vazio e se ele não for nulo, então o nome não sendo nulo e o nome não sendo vazio, a gente pode fazer a atribuição. Já é bem legal, a gente não está fazendo nenhum lançamento de exceção por enquanto, mas ficou legal aqui, ó. This.nome, ou seja, o meu atributo, vai receber o que eu passar ali no parâmetro string. Beleza. Já validamos bastante coisa aqui, já restringimos a vários problemas que poderíamos ter. Public void set idade. E a nossa idade vai ser int. E a mesma coisa, a gente vai fazer uma validação, onde essa idade daqui tem que ter um valor válido, né? A gente, imaginando as leis de estágio, imaginando aí que pode ser uma vaga de estágio ou para menor aprendiz, né? A gente não colocou, mas eu vou colocar aí 12 anos sendo o limite, né? Tem que ter pelo menos 12 anos. Então, a idade tem que ser maior ou igual a 12. Abaixo disso daí eu não vou aceitar. Então, se for maior ou igual a 12, eu atribuo o valor que for passado para o meu atributo. Beleza, agora a gente só tem que fazer os gets para fazer isso aqui retornar, né? Então vamos trabalhar aí com os gets. Public, o primeiro vai devolver uma string, então string get nome, abre e fecha parênteses e a gente vai retornar o nome. Public, o segundo é um inteiro, então retorna int get idade. Return idade. Beleza, então a gente já tem nome, já tem idade, set, get, já está tudo belezinha. O que a gente pode trabalhar em cima disso daqui? A gente poderia pensar em fazer um toString um pouco mais amigável para facilitar a nossa vida, né? O toString ajuda bastante. Então, lembrando que para fazer um toString a gente tem que fazer um annotation, que é o override. É obrigatório? Não, não é obrigatório fazer o annotation. Algumas IDEs nem vão reclamar da existência desse annotation, mas é uma boa prática colocar para que o compilador do Java, na hora, no ato da compilação, entenda que, na verdade, a gente está reescrevendo, né, o método toString da superclasse Object. Então, public, a gente vai devolver um string, o nome é toString, e agora a gente vai escrever o que acontece dentro do toString nosso. Vou devolver, sei lá, vamos pensar num formato, para sair um pouquinho do que eu tenho feito normalmente, colocar aqui nome, dois pontos, o nome da pessoa. Eu tenho usado entre colchetes o conjunto, né? Então, eu vou colocar aqui. Idade. Nome e idade. Eu acho que fica legal, né? Vírgula, vamos colocar um ponto e vírgula. Legal. Beleza, já tem um toString para facilitar. Eu acredito fortemente que a gente possa fazer algumas possibilidades aqui de construção, né? Eu construir um cara padrãozão desse é legal, né? A gente pode ter aí um candidato e a gente colocar um valor padrão. Mas eu acho que a gente poderia fazer algumas coisas para facilitar. E se eu passasse o nome e a idade do candidato no construtor? Ajudaria para caramba, né? Então eu vou fazer isso daí. Não vou criar um construtor padrão, vou criar um construtor onde eu tenha o nome e a idade.
E aí a gente vai passar esses dois valores. Então, para fazer isso, set nome, e aí a gente vai passar o nome. Já tem toda a validação, só para não ter que replicar essas validações, né? Set idade. Depois a gente pode até voltar, só para não perder muito tempo da aula, depois a gente pode voltar só colocando o tratamento de exceção para esses caras. Mas aqui já ficou legal, a gente já montou uma classe que representa bem aqui um candidato. Então, ó, ela está funcional, vamos ver, compilou, não deu erro nenhum, e aí a gente pode trabalhar em cima disso daí. A gente pode montar em cima dessa daqui. Agora, um candidato, ele pode, né, segundo o que foi escrito aqui, ele pode estar empregado ou estar desempregado. Se ele estiver empregado, a gente vai ter que colocar aí a característica que é o tempo em meses, né, que ele está parado. Então, vamos fazer aí o desempregado. Então, um novo arquivo. Perfeito. Aí, ó, vamos fazer esse cara agora trabalhar a nosso favor, né? Então, a gente vai fazer o quê? Já que a gente tem uma classe que já tem as características de um empregado, eu vou aproveitar, né, de um candidato à minha vaga, né? Vou estender, extendeds, do candidato. Então, o desempregado, o candidato que está desempregado, ele também tem nome, também tem idade, e eu vou colocar agora as características que faltam para completar. E as características que faltam? A gente só tem uma, né? Que é o tempo que ele está desempregado em meses. Eu vou colocar aqui meses, né? E aí a gente tem essa informação. Agora, para fazer a construção, né? Eu vou me aproveitar aqui e vou falar o seguinte: eu vou passar uma string contendo o nome, um inteiro contendo a idade, vou aproveitar também e passar o tempo que ele está desempregado em meses, né? Quantidade de meses que ele está desempregado. E aí eu vou fazer a chamada do construtor da superclasse. O construtor da superclasse, ele tem aqui como característica que a gente fez, ele tem dois atributos, um que é uma string e outro que é um inteiro. Então eu posso passar dentro dele, né? Dentro dele eu vou passar aqui o nome, que é uma string, e eu vou passar a idade, que é um inteiro. E eu ainda preciso fazer aqui os 7 meses, né? Vou fazer aqui, eu vou utilizar a mesma característica passando lá meses. E aí eu vou construir os meus 7 meses aqui. Public void 7 meses, passando um inteiro chamado meses, que é o meses, quantidade de tempo que ele está parado, né? E a gente vai fazer uma validaçãozinha simples, só para deixar aqui algo ainda interessante. Ele pode estar há 0 meses desempregado? Pode, né? O cara acabou de ser mandado embora, então não tem nenhum mês que ele tá desempregado. Então, eu posso ter aqui, meses tem que ser maior ou igual a 0. Não pode ser um valor negativo, mas tem que estar aí de 0 para os positivos, né? Então, this ponto meses recebe meses. Tá aí, a gente já conseguiu fazer bacaninha o nosso set. Falta o get. Public, retorna o inteiro, get meses. E aí vamos retornar aqui a quantidade de meses. Então, return meses. Vamos fazer também um toString para facilitar a nossa vida. Eu acho que o nosso toString é importante para que eu possa transformar em texto, imprimir mais fácil, lidar mais fácil com isso daqui. Eu acho que fica legal fazer dessa forma e facilita bastante. Então, @override novamente, porque a gente vai sobrescrever o método toString da classe object. Então, public string
toString, abre e fecha parênteses, e a gente vai escrever agora o nosso return. E a gente tem que retornar aqui uma string. Vou chamar o toString da superclasse, então super.toString, e aí ele vai me trazer no formato nome, com nome, dois pontos, o nome do candidato, ponto e vírgula, idade, e aí tem lá a idade. Então, eu vou acrescentar aqui no final isso daqui, um ponto e vírgula, e é o desempregado A. E a gente vai colocar aqui o tempo em meses, e ainda vou colocar aqui a palavra meses no final. Então, ele vai lá, desempregado há 1 mês, 2 meses, 3 meses, etc. E aí fica bacana aí a nossa construção. Acho que ficou joia, né? Então, vai mostrar lá um candidato que está desempregado. A gente precisa fazer agora quando o candidato está empregado. Então, quando o candidato está empregado, ele tem o nome da empresa como sendo o atributo que diferencia, que faz a necessidade da especialização, né? Então, vamos pegar agora, quando empregado, aqui está dizendo que o empregado tem o nome da empresa. Então, é isso daí. Então, vamos fazer essa ideia daqui. Dar um arquivo, salvar como. Esse cara agora é empregado. É muito parecido, então vou aproveitar aqui só para ser um pouquinho mais rápido, né? Então, aqui, empregado, empregado. Também vai estender de candidato, porque se ele está desempregado ou empregado, ele é um candidato à vaga, ele pode concorrer, então preciso do nome e da idade dele. A gente vai ter uma característica que vai ser em formato string, e vai ser o nome da empresa que ele está trabalhando atualmente. Então, a gente vai fazer isso daí, vai colocar o nome da empresa que ele está trabalhando atualmente. E aqui, só corrigir, né? Ele é empregado agora, vai ter o nome, e aqui, string empresa, que é a empresa em tempo que ele está trabalhando. E a mesma coisa aqui, a gente vai colocar set empresa, e a gente vai passar a empresa. Ficou legal. Só vamos corrigir aqui o que precisa, né? Tem que voltar ali em cima para corrigir, mas tá legal. E aí, coloca aqui, sei lá, não sei nem se o texto está bom, mas eu posso colocar empregado na, sei lá, empresa que ele está trabalhando aqui. Então, vamos ver agora aqui, a gente vai fazer a validação do candidato, né? Validação do candidato vai seguir muito isso aqui, então vou copiar só para acelerar a nossa vida. Está aqui, a gente vai trabalhar com empresa. Tá aí. As características são essas daí. Então, a gente já conseguiu fazer. Então, tem o set e o get, o construtor a gente já está validando, e tem lá o toString. Então, esse cara aqui já foi construído, belezinha. Então, a gente já tem candidato desempregado e candidato empregado. Então, aí, os dois candidatos que a gente precisava cadastrar. Agora, a gente tem que pensar do lado do estágio, né? Que a gente pode, do estágio, perdão, das vagas, né? Porque pode ser uma vaga de estágio ou uma vaga de efetiva contratação. E aí a gente tem aí algumas características, né? Porque quando você é contratado, você pode ser contratado no formato temporário, teu contrato tem prazo, né? Então você foi contratado para trabalhar 4 meses. Então você vai trabalhar 4 meses, acabou, tchau, vai embora. Ou você pode, né, ser contratado, por exemplo, para trabalhar por prazo indeterminado. Então, a gente pode pensar em colocar essas características.
A vaga de estágio é por quanto tempo ou quantas horas que tem o teu estágio, né? Então, a gente pode pensar nisso daí. Vamos criar, então, as nossas vagas. Então, vamos fazer lá as vagas. Começando aqui, vamos salvar esse cara, colocando lá dentro. Como eu disse, ele é grandinho, mas é bem bacana. Esse cara aqui, a gente vai fazer vaga. Vaga é um bom nome. A vaga que o cara está concorrendo. Acho que fica legal. O que a gente precisa ter em uma vaga, né? Vamos dar uma olhada lá na descrição. Na vaga, as vagas têm descrição e o salário. Então, a gente tem a descrição em formato string e a gente tem o salário em formato double. Então, são os dois atributos que a gente vai precisar. É a descrição da vaga e o salário oferecido. Então, a gente vai ter aqui a descrição e o salário. Então, são as duas características que a gente vai ter. Sendo a primeira em formato string e a segunda em formato double. E ainda, private, então, privados, né? Os dois. Para tanto, vou ter que fazer os assessores deles. Então, vou fazer aqui. Public void set descrição. E aí, a gente vai passar a descrição aqui. Vou fazer o mesmo esqueminha, vou copiar aqui a validação, eu vou pedir que tenha uma descrição válida, né? Então, vou inserir aqui a descrição válida. Então, descrição, 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 tá lá. E aí, a gente também vai inserir agora um método public void set salário. E aí, a gente vai passar aqui um double, que vai representar um salário. Vou pegar o mesmo esqueminha de validação também, fazer com if aqui o salário, porque eu não quero que seja ofertado um salário que seja negativo. E aí, por que eu não vou colocar aqui a limitação de ser, por exemplo, um salário mínimo, né? Porque, por exemplo, se for um contrato de estágio, você pode ganhar uma bolsa e não um salário. E aí a bolsa pode ser menor que o salário mínimo. E aí daria problema aqui. Então, vou colocar, ele tem que ser maior que zero. Maior ou igual a zero, porque você pode ter um estágio não remunerado, né? Então, o salário poderia ser igual a zero. Então, tá aí. Agora, fazer os gets. Public, o primeiro é string. Get salário. A gente vai retornar o salário. Segundo, public, ele é double. Double get salário é esse daqui. Esse aqui é get descrição. Esse outro que é o get salário, ó, viajando aqui. Agora sim, e também a gente vai fazer um toString para esse cara. Então, vamos pegar aqui já, que aí já vem com a anotação do override. Tá bonitinho. Ó lá, o annotation tá lá. E a gente vai colocar esse cara daqui, como é a nossa primeira classe, ela não está sendo estendida, então a gente não tem super. E a gente vai colocar aqui a descrição da vaga, eu acho que fica legal, e o salário dela. Então, a gente vai colocar aqui como que a gente quer.
E agora o salário. Beleza. Aí a gente já consegue ter aqui uma ideia bacana aí de uma possibilidade de impressão. Então, a gente consegue colocar o salário aqui, mais a descrição da vaga, eu acho que já ficou bacana. A gente pode partir para as classes que são as que a gente está especializando, né? Só para compilar aqui e ver se está tudo certo, né? Vaga não é vaga, é descrição, né? Beleza, então a gente já vai fazer agora. Cadê? A gente precisa do estágio e o contrato. O estágio tem tempo e meses e o contrato se é temporário ou não, né? Então, são essas as duas características que a gente precisa colocar. E aí, a gente vai colocar essas informações. Então, a gente vai criar primeiro a do estágio, para verificar se o estágio em tempo. Eu estou pensando nos nomes para ver se fica legal o contrato, né? Vaga, contrato, vaga. Acho que não sei. Não ficou legal na minha cabeça o nome. Vamos fazer então aqui uma classe que estenda essa. A primeira vai ser uma vaga de estágio, então estágio, acho que fica legal, estágio, não vai dar problema. Então a gente vai colocar aqui a vaga de estágio. Lembrando que o estágio é uma extensão, né, filha de vaga, que tem a descrição e o salário ofertado, né? O estágio vai ter um atributo que é o tempo do estágio em meses, né? Então, private, int, tempo, acho que fica legal aí. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu esqueci de fazer, aí esqueci, sabia. Sempre esqueci de alguma coisa, né? String, esqueci agora do construtor da vaga, né? Descrição, double salário. Vou chamar aqui os sets de cada um, então, set descrição, vou passar a descrição e set salário, vou passar aqui o salário. São as características que a gente precisava nesse cara daqui. Então, beleza, posso chamar o construtor desse aqui numa boa. Então, agora eu posso pegar esse cara daqui, que tem essas informações como parâmetro, né? Vou passar para esse daqui e agregar int tempo. Tá aí. A gente tem agora a necessidade de chamar o nosso construtor da superclasse, passando aqui a descrição e o salário. Beleza, e a gente vai chamar aqui um set tempo, né? Passando o tempo que vai ser do estágio. Então, vamos fazer aqui o set tempo. Public void set tempo, passando um int que representa o tempo que será o contrato de estágio. If alguma coisa, farei aqui. O que eu quero verificar? E tem que ter pelo menos um mês de estágio, né? Eu não posso querer por menos do que isso. Então, tempo tem que ser maior que 0. This ponto. Tempo recebe tempo. Fazer o get desse cara. Public, a gente vai devolver um inteiro. Get tempo. Return tempo. Legal.
fazer o toString, deixa eu só copiar esse cara aqui que já me aproveito dele. Olha lá o toString. A gente vai ter, então, a chamada do super.toString. Vou chamar o toString da superclasse. E a gente vai adicionar o tempo. Acho que aí fica legal esse formatinho aqui, né? A gente coloca o tempo, vou colocar aqui em meses. Beleza, acho que a gente conseguiu fazer tudo, né? A gente fez o construtor, o set, o get, o toString. Bacana. Agora a gente tem que ver, cadê o nome? A gente chamou de contrato, né? Contrato. Uma vaga de contrato. Bom, um contrato de trabalho. Eu vou chamar de trabalho, né? Eu acho que vai ficar com uma nomenclatura um pouco. Acho que vai ficar um pouco melhor. Acho que trabalho. Porque é uma vaga de estágio, é uma vaga de trabalho, aonde o contrato pode ser temporário ou não, né? Então, o contrato aí se é ou não temporário, né? Então, vamos fazer aí um file save as. Vou chamar esse cara aqui de vaga de trabalho. Tá aí. Então, mudamos isso. E esse cara, ele tem se a vaga se o contrato é temporário ou não, né? É temporário ou não. E para dizer se é temporário ou não, eu vou dizer através de um boolean, né? Boolean, verdadeiro ou falso. Fica legal. E aí a gente vai mudar isso daqui. Então a gente vai ter essa informação. Diga. O getSet de um boolean poderia retornar o get, poderia retornar uma string, tipo, se a pessoa Então, solicitasse uma resposta. é interessante que você devolva no get o tipo do dado que você está lidando. E aí você pode ter um outro método que faça a devolução em formato de string. Eu acho que fica legal dessa forma. E aí tem que tomar cuidado, por quê? Porque o método get, se você mudar somente o retorno, não dá para fazer uma sobrecarga do método, porque tem que mudar a assinatura. E a assinatura é o nome do método, mas parâmetro de entrada, não tem nada a ver com o retorno. Então, poderia ser um outro método, eu acho que ficaria legal. Até ficaria interessante, sim. Eu sempre penso muito nisso daí, porque aí facilita, né? Você já devolve em formato texto alguma informação, ajuda pra caramba, né? Mas eu criaria um outro método e deixaria o get normal, em booleano, aí para facilitar a vida de quem for utilizar. Às vezes é interessante ter o boolean para você fazer uma validação mais rápida, porque se você tiver somente o string, aí você vai ter que fazer um ponto equals para comparar, né? Beleza. Então é só para você ter uma segunda opção. E eu acho que fica legal. Eu gosto muito dessa ideia. Vamos fazer aqui um teste com booleano. Aí o booleano não tem nem o que fazer de, de estresse, né? Vamos tochar ele direto ali. Tá aí. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui para devolver. Belezinha. E aí sim, eu acho que assim, ó, você pode ter o get temporário, ele vai te devolver o get temporário. Aí ficou feio, né? Verificar se é temporário. Extemporário é uma vaga de trabalho temporário ou não, né? Extemporário. E eu acho que aí a gente pode trabalhar melhor em cima do toString. O toString eu acho que ficaria legal, nesse caso aqui, colocar uma forma de converter, né? Isso daqui. E aí poderia ser vaga
temporária ou definitiva, né? E aí a gente trabalha em cima disso daqui, ó. Faltou fechar aqui. E a gente pode verificar se temporário, a gente devolve um texto. Se não, devolve outro. Se for temporário, a gente vai falar que é temporária, vaga temporária, né? Se não, indeterminada. Indeterminada. Por tempo indeterminado. É uma vaga indeterminada, é uma vaga temporária. Acho que fica legal aí o nosso teste. Mais uma vez, eu estou só porque eu gosto mesmo, eu acho legal, estou usando um operadorzinho ternário aqui, mas não haveria necessidade, né, de utilizar ele. Eu estou usando por uma questão minha, porque eu gosto. Vou quebrar esse cara aqui só para a linha de baixo, só para vocês poderem ver, né, deixar ele aqui, ó. Aí ele vai devolver aqui o texto vaga temporária ou vaga indeterminada, né, por tempo indeterminado. E eu acho que fica legal aí, essa nomenclatura já é suficiente. Tempo não, temporária. Agora sim, acho que foi tudo, né? Deixa eu compilar. Agora deu tudo certo. Beleza. Então a gente já tem, com relação ao candidato, se ele é desempregado ou se ele é empregado, com relação à vaga, se é de estágio ou se é uma vaga de trabalho, né? E verificar o tempo, se é determinado ou indeterminado. Acho que ficou legal aqui, as possibilidades ficaram bacanas. Então aqui eu acho que já fizemos bastante coisas. O problema agora tá assim, como que eu vou montar esse cara? E aí, como eu vou montar é um problema sério, porque a gente teria lá nossa agência de emprego, né? Como que eu poderia montar a minha agência de emprego, né? Pô, dá um trampo do caramba fazer agência de emprego. Dá, com certeza. Principalmente que a gente tem um problema que é relacionar o candidato à vaga dele. Isso daí está descrito aqui, ó. Cadê? A gente começa aqui atrás. As vagas podem ser, não sei o quê, criar um programa para cadastrar os candidatos. O sistema deve ser capaz, ó, essa frase daqui que é o tchan, ó. O sistema deve ser capaz de cadastrar os candidatos para as vagas. E aí vem uma coisa muito interessante, a gente tem que ver como que a gente vai ligar um candidato a uma vaga existente, né? Porque você concorda comigo, eu sou candidato à vaga, eu tô lá, eu me inscrevi na empresa de recursos humanos lá. Eu vou lá, fiz meu cadastro na empresa. Aí eu tô olhando as vagas que tem disponíveis e eu quero me candidatar a uma vaga. Eu posso me candidatar a uma vaga, mas eu posso me candidatar a duas, três. Quantas tiver lá, eu posso me candidatar. Depende do meu currículo, da minha expertise e do meu desespero, né? Dependendo, vale a pena eu tentar tudo, porque eu estou necessitando de trabalhar. Aí é uma jogada bem interessante, olha só. Já que eu posso pensar dessa forma, você pode imaginar também que uma empresa que vai lá e cadastra uma vaga, né? Que ela registra o interesse lá em utilizar o nosso sistema aqui, ela vai lá e cadastra uma vaga. Essa vaga é interessante que ela tenha mais de um candidato para concorrer a ela, né? Porque para dar a possibilidade de escolha para a empresa. Se eu só tiver um candidato, ele pode não ser contratado, mas dependendo do desespero da empresa, ela, daqui a pouco contrata o cara por falta de alguém melhor, né? E ela pode ter essa possibilidade aí. Então a gente tem que imaginar que é uma relação de muitos para muitos, né? Então, um candidato pode se cadastrar em muitas vagas, e uma vaga pode receber muitos candidatos, é uma relação de muitos para muitos. E isso daí é bem interessante. Então, se você consegue imaginar que eu, como candidato, posso ir lá e olhar assim, eu quero me cadastrar em várias vagas. Tem lá 5 vagas para a minha área. Eu vou lá e me cadastro nas 5 vagas que eu tenho interesse. Não tem problema nenhum. O problema todo tá que você também pode imaginar que
Você, como empresa, quando cadastra uma vaga para que você receba candidatos, você gostaria de receber muitos candidatos também, para você ter opção de escolha. Então, tanto o candidato pode escolher várias vagas, como uma vaga pode receber vários candidatos. Então, a gente criou literalmente uma relação de muitos para muitos. Uma vaga pode ter muitos candidatos e um candidato pode concorrer a muitas vagas, pode se cadastrar para muitas vagas, né? E aí fica legal, fica interessante. Só que eu não consigo implementar isso daí de uma forma tão simples, né? Eu preciso fazer uma estrutura para que possa organizar esse conjunto de dados. E como não são dados tão claros, tão simples, né? Tipos primitivos são, na verdade, dados complexos, referências, né? Ou seja, objetos que eu vou estar linkando. Seria legal se eu pensasse em uma estrutura, porque, além disso, ele fala aqui embaixo, cadê? Nesta classe deverá haver um menu para cadastrar os candidatos. Cadastrar as vagas, cadastrar o candidato vaga, listar vagas por tipo, mostrar quantidade de candidatos e a sua situação. Como que eu sei que um candidato, que se ele foi contratado ou não, né? Se eu não registrar essa informação, se eu não chegar assim, olha, o candidato concorreu à vaga na empresa A e ele foi contratado, né? Eu tenho que ainda dizer essa informação. Acho que faz muito sentido eu dizer qual que é o meio, né? Se ele está contratado ou não, né? Eu acho que fica legal. E para isso daí, eu acho que ficaria interessante a gente elaborar o seguinte: elaborar uma nova classe só para fazer essa relação entre candidato e vaga. Então, a gente pode chamar ela, acho que o nome faz muito sentido, né? Candidato vaga. E aí, ó, a gente pode pensar em criar uma relação candidato-vaga. Não é porque ela não está descrita claramente que é uma classe que eu não preciso criar, né? Às vezes tem algumas coisas que elas passam meio por sutilezas da linguagem, né? A nossa língua ela pode disfarçar algumas coisas e ela não está descrita claramente que tem que ter a existência dela, mas seria muito interessante a gente construir aqui uma relação candidato-vaga. E olha só que legal que ficaria. Eu posso colocar o candidato, posso colocar a vaga e ainda eu posso dizer se essa vaga ela está em aberto, se o candidato foi contratado, né? Eu já como o candidato foi o primeiro nome, eu vou colocar com relação a ele. Se fosse vaga candidato, eu acho que eu colocaria em relação a ela, né? A vaga. Aí eu colocaria se ela está aberta ou não, né? Se ela já foi ocupada, foi ocupada ou preenchida, né? Que é o termo comumente que a gente vê por aí. Eu vou colocar com relação ao candidato, né? Com relação ao candidato, eu vou colocar ali se ele foi contratado. E aí, ó, a gente tem agora um candidato, que eu vou chamar ele de candidato. E eu tenho uma vaga que eu vou chamar de vaga. E aí eu tenho um contratado, né, que é um boolean. E aí, professor, ó, mas essa questão não é a relação candidato-vaga? Literalmente. Então, é tantos candidatos por vaga, não seria isso? Isso que eu entendo quando fala candidato-relação. A relação candidato-vaga, mas tudo bem, eu também entendo isso. Quantos candidatos para uma vaga, né, para uma determinada vaga. Mas como que você vai contar? Não, se tiver a quantidade de vagas que a empresa fornece e a quantidade de candidatos... A vaga, ela cadastra uma vaga, né? Vaga para programador, ela cadastra lá. Vaga para programador júnior. Beleza? Já que a gente falou em aulas passadas júnior, pleno e sênior, estou usando aí o termo. Cadastrei lá, preciso de um programador Java júnior. É essa a minha descrição da vaga. Poderia ser lá, com experiência disso em Java. Salário, R$2.000. Para trabalhar por tempo indeterminado. Tô chutando isso daí. Essa é uma vaga que eu tenho disponível. Agora eu vou colocar lá. O José da Silva
foi lá e quis se candidatar. Então, eu criei uma relação entre o candidato e a vaga. Então, eu disse que o candidato José da Silva quer a vaga para programador Java Júnior. E aí, depois, vamos imaginar que o candidato João da Silva, o irmão do José da Silva, ele também olhou lá e falou, pô, vou me candidatar à mesma vaga. E ele se candidata à mesma vaga. Se a empresa vai contratar um, ou vai contratar 2 ou 10, é problema da empresa. Não é problema nosso, não é quantitativo isso daí. Porque ela pode gostar de 2 candidatos, ela tinha uma vaga, mas ela falou, não vou perder esse cara. Os 2 são muito bons, eu vou trazer isso aqui, vai agregar muito para mim. Pode ser desse tipo. E ela, ao invés de contratar um, contratar 2, né? Pode ser. Ou ela pode receber os 2 candidatos e falar, nossa, esses 2 são muito ruins. Eles não vão preencher nada, não vai, né, não vai casar, o nosso santo não bateu, né? Da empresa com o candidato. E aí ela não pega nenhum candidato. Então, a relação continua sendo a mesma, mas a gente está colocando a situação. Aqui eu estou dizendo quem está concorrendo a qual vaga, né? E aí eu consigo tirar todos os relatórios. Com isso daqui, eu consigo dizer que a relação candidato-vaga é, aqui eu tenho uma vaga e eu tenho quantos candidatos para essa vaga? Nesse momento, 2. Então, eu tenho 2 candidatos para uma vaga. Ah, beleza. Você consegue tirar em cima dos dados. Diga, Guilherme. Eu estava pensando em vaga e colocar 2 vetores. Aí um recebe os candidatos e o outro recebe as vagas e o valor desse vetor vai ser o tanto que ela recebe de vagas. Não, perfeitíssimo. Você consegue colocar um vetor para candidato e um vetor para vaga. Mas e para a relação de candidato-vaga? Qual candidato optou por qual vaga? Você precisa de um terceiro vetor. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma classe para facilitar a minha vida, porque aí eu crio um array para candidato vaga e eu sou feliz em cima disso, entendeu? Entendi. Essa é a ideia, facilitar a minha vida. Eu vou criar uma estrutura para que eu não tenha que escrever muita coisa no meu código lá na frente. Então, a ideia de criar uma classe a mais não é prejudicial e não é problemático. E muitas vezes, se a gente começar a estudar padrão mesmo de projeto, você vai ver que a coisa mais comum do mundo é a gente criar classe para tudo quanto é coisa. Ah, tem uma relação disso com aquilo. Vai criar uma classe para facilitar. Às vezes, você vai criar uma classe simplesmente para fazer uma interface para facilitar a tua vida. Você não precisaria dela, mas você acaba criando para melhorar o teu código. São coisas que você acaba vendo no futuro programando. Você acaba tirando esses insights daí. Se você estudar mais padrões de projeto, você vai entender que realmente a gente faz isso daí. Então, nesse caso, para facilitar a minha vida, eu estou pensando justamente em criar uma estrutura que já vai guardar candidato e vaga para mim. E, além disso, dizer se essa vaga ela foi efetivada ou não. Ou seja, se o cara foi contratado para aquilo dali. Se ele foi contratado, beleza. As demais, né, dessa daí eu posso não utilizar. Ou ainda, a empresa ela pode ver e ficar lá, ó, eu contratei, eu tive 4 pessoas, né? Eu contratei esse aqui, ainda tenho 3 que eu posso contratar, mas eu vou aguardar para ver o andamento. De repente eu vou, contrato, mando esse cara embora porque ele não se ajustou, né? Ou não passou no período de teste, aí eu vou e contrato o próximo. E ainda eu tenho mais gente, eu posso ir fazendo dessa forma. Eu deixo lá a relação para a empresa tomar conta da forma que ela tiver interesse. Então, essa é a ideia da liberação aqui do candidato vaga, né? Vamos montar essa estrutura daqui. Aqui eu estou deixando aberto o candidato e vaga por enquanto, mas vamos entender aí o que vai acontecer. Se eu deixar aberto, eu criando um objeto do tipo candidato vaga, eu vou ter lá sei lá, chamar de CV, né, o objeto CV. Eu posso colocar um ponto candidato e eu posso manipular as características do candidato. Bem interessante isso daí. Mas eu não sei o quão interessante isso daí ainda é, né? Vamos fazer algumas demonstrações, algumas possibilidades antes da gente ir para o nosso método executável, né? Nosso método main. E se eu tirasse a visibilidade desse cara? Então, eu vou colocar esse cara aqui como private. A mesma coisa eu vou fazer para a vaga e, obviamente, vou fazer lá para o contratado. Então, a gente colocou agora todos eles como visibilidade privada. Se eu fiz isso daí, obviamente, cai no sentido de que eu vou precisar, em algum momento, pegar e falar o seguinte:
olha, eu preciso colocar um candidato aqui dentro. Mas como que eu vou criar um candidato, instanciar um candidato, se esse cara não tem acesso permitido, né? Ele é privado. Vou fazer um set, né? Então, a gente poderia fazer assim, ó, public void set candidato. E o que eu vou passar para o candidato, né? Aí vem uma coisa bem engraçada. O que eu vou passar como parâmetro, né? Eu vou passar um candidato. E aí, vou pegar aqui. Posso fazer alguns testes? Posso fazer alguns testes, né? Por exemplo, o candidato não pode ser nulo, né? Se ele for nulo, eu não vou querer, eu não quero inserir um candidato nulo. Então, seria uma das possibilidades. Então, se o meu candidato ele não for igual a null, aí eu posso dizer que o this.candidato recebe esse candidato aqui. E aí você fala, nossa, minha cabeça está doendo, esse negócio é difícil. Bem, vamos voltar, né? Vamos ver aqui o que a gente já tinha feito. Vamos pegar aqui, olha, e se fosse, sei lá, salário, né? Se a gente estivesse fazendo um set salário, você está recebendo uma variável e você está fazendo this ponto salário igual a salário. E aqui você está recebendo uma variável, só que essa variável é do tipo referência, né? Então, ele é um objeto. E a gente está falando que é this ponto, essa variável do tipo objeto, recebe uma outra variável do tipo objeto. E eu posso fazer isso? Eu posso. Estou fazendo... isso aqui, a atribuição, eu estou dizendo que uma está apontando para a outra, eu estou fazendo referência, né? Estou criando um atalho. Então, essa daqui vai ter um atalho dessa daqui, essa aqui vai apontar para essa aqui, na verdade, né? Então, a gente cria os nossos atalhos. Isso daqui, dentro da orientação objeto, é muito comum. Então, fica muito legal fazer essa possibilidade. E olha só aqui, eu posso fazer isso daqui, ó. Já que eu fiz para candidato, eu vou fazer para vaga. E olha só, se a vaga não for nula, cadastro uma vaga. Pô, ficou legal pra caramba, né? Então eu vou setar uma vaga. Você pode até trocar o nome do método, que eu acho que aqui não vai fazer tanto problema. Por exemplo, ADD candidato, ADD vaga, também faz muito sentido, não fica ruim, não. Mas se quiser deixar 7 vaga e 7 candidato, tá tudo jóia, não tem problema. Vamos fazer ainda mais um método, public void set contratado. E a gente vai passar aqui esse cara. Um boolean contratado. This.contratado recebe contratado. Tá aí, ó. Legal, a gente fez os 3 inputs que a gente precisava, os 3 métodos sets. Vamos fazer os gets desse cara. Então, a gente vai trabalhar em cima do get dele. Então, vamos montar o get aqui. Public. O primeiro, ele devolve um candidato. Então, candidato. E o nome dele é get candidato. E eu posso dar um return num candidato? Posso. E olha só que legal, posso fazer isso daqui. Mesma coisa com a vaga, né? Então, a gente pode fazer lá public vaga get vaga, que ele vai nos devolver uma vaga, né? Então, aqui, ó, posso fazer, ó, return uma vaga. Vou lá. Pô, a mesma coisa está acontecendo aqui no public, no get do contratado, só que a gente vai chamar de forma diferente, né? Boolean, já que é contratado, eu quero verificar se ele é contratado ou não, né? Se ele foi contratado. Isso, contratado. Já que a gente pode fazer isso para um boolean, né? Então tá aí, ó. Return contratado. Legal. E o que está faltando aqui? Bem, está faltando 2 coisas. Seria legal a gente implementar aqui um construtor para facilitar a nossa vida, e seria legal a gente implementar um toString também. Então, já que estamos aqui para baixo, vamos montar star desse toString aqui para facilitar a nossa vida, né? Então, acho que fica bem bacana
para a gente dizer, fazer uma montagem da relação candidato-vaga, né? Acho que fica legal. Então, a gente pode fazer aqui, lembrando da notação override, agora vai ser público, a gente vai devolver uma string, e agora a gente vai ter aqui um toString. Abre e fecha. Como que a gente vai montar esse cara? Estou tentando visualizar aí como que vai sair o texto desse cara. Eu acho que, assim, para não ficar uma linha muito grande, porque se fosse colocar numa linha só candidato e a vaga, talvez fique muito grande. Vou quebrar em 2 linhas. Só que ainda a gente tem a informação se a vaga ela foi preenchida ou se ela está em aberto, né? Então, eu vou colocar em 3 linhas, uma para cada um dos atributos. Acho que vai ficar legal. Então, a gente pode imaginar dessa forma aqui, né? Se contratado, a gente vai fazer alguma coisa aqui. Se não, a gente vai escrever alguma coisa aqui. Beleza. Se contratado for, eu vou colocar um texto aqui, ó. Contratado. E aí eu vou pular de linha e depois dar uma tabulação para o próximo valor ficar um pouquinho mais para dentro. Se não, se ainda não foi feita a contratação de alguém, essa vaga está em aberto. E aí eu vou colocar aqui para pular de linha. E a gente vai fazer agora a parte da vaga e do candidato, né? A gente está falando que o nome é candidato vaga, então eu vou colocar candidato primeiro. Acho que fica legal fazer dessa forma, candidato, e a gente vai concatenar com candidato. E aí a gente vai pular, dar uma tabulação, acho que fica legal. Fica legal fazer assim, barra N, barra T, vai cair embaixo também, com espacinho. E agora, falando da vaga, né? E a gente vai concatenar com a vaga. E aí eu acho que fica bem legal, é isso daqui. Acho que vai ficar num formato legalzinho a nossa saída. E como que a gente pode fazer esse construtor, né? A gente pode fazer esse construtor bem simples, ou eu já posso tochar nele o candidato e a vaga, né? Passar um candidato e passar uma vaga para ele. Preciso pegar, só compilar esse cara aqui, né? Preciso passar características? Não, eu posso passar o objeto direto, né? Então, eu poderia pensar assim, colocar aqui um candidato, uma vaga, e aí o status, quando eu cadastro, ela está em aberto, né? Então, eu vou colocar que não foi contratado. Então, eu vou deixar esses dois aqui. Eu vou deixar para construir somente dessa forma. E aí, se for, eu vou lá e contrato o cara, né? Eu acho que fica mais legal. Vou fazer aqui um set candidato. E aí, o que acontece? Quando eu fizer um set candidato aqui, eu quero receber um objeto do tipo candidato, que vai ser o que vai acontecer aqui. Eu tenho a set vaga, setar a vaga, e eu vou passar a vaga aqui para dentro também. E ainda eu tenho o set contratado, e só para garantir eu vou passar false, ou seja, não foi fechado o contrato, está em aberto. Essa relação candidato-vaga está em aberto. Quando eu fizer essa solicitação, vai ficar em aberto aqui. Acho que ficou legal, a gente conseguiu fechar tudo. Vamos ver se esse negócio compila aqui. Pô, compilou, ficou legal, ficou bacana. Eu acho que já ficou bem interessante. E aí, o que a gente pode fazer, né? Aqui a gente ainda não chegou a construir o nosso principal ainda, né? Mas
algumas coisas começam a fazer sentido e começa a ter lógica no que a gente vai fazer, né? A gente precisa aí ter, como o Guilherme falou, eu preciso cadastrar os meus candidatos, então eu devo de ter um array aí para cadastrar candidato. Sim, devo ter um array para cadastrar candidato. Além disso, eu preciso cadastrar vagas. Sim, eu preciso cadastrar vagas. E aí, quando eu cadastro vagas, eu posso fazer a relação candidato-vaga. Posso fazer a relação candidato-vaga. Então, vamos começar esse principal. Eu sei que a gente não vai ter tempo de terminar nessa aula, mas eu acho que já vai dar uma luz aí de como que pode começar esse programa. Então, vamos salvar esse cara daqui. Agora, esse cara vamos chamar de agência de emprego. Agência de emprego. Tá aí. A gente vai ver aí que a gente vai ter que fazer alguns imports, né? Import java.util.scanner para a gente poder utilizar um scanner. A gente vai ter aqui o nome da nossa classe. Beleza, o que que a gente vai precisar? Obviamente, a gente vai precisar de um scanner, leia igual a new scanner system.in. Tá, preciso disso, mas eu vou ler string, vou ler números, né? Então, um leia string também. Então, tem aí 2 scanners. Depois disso, eu vou precisar aí de um array para cadastrar as vagas, um array para cadastrar os candidatos e depois para cadastrar a relação candidato-vaga. Então, eu vou criar aqui algumas variáveis para me auxiliarem, né? Total, né? Ou total Total não, porque total posso utilizar depois, né? Hoje eu vou usar aqui max. Qual que é o máximo de candidatos que eu posso ter? Max candidato. Max candidatos. Acho que fica melhor. Eu posso ter 100 candidatos. Int max vagas. Eu posso ter aqui 100 vagas. É limite do meu programa que eu estou colocando aqui. Então, estou imaginando isso aqui. Agora, eu posso ter um max candidato vaga, eu posso fazer que é o produto de um pelo outro, porque cada candidato pode concorrer a todas as vagas existentes, né? Então, vou pensar nisso daqui. Por isso que eu não coloquei tão grande assim. Já vai dar um número absurdamente grande, né? A gente vai ter aí 10 mil registros possíveis. Então, estou montando aqui as possibilidades. Agora que eu fiz isso, eu vou criar os arrays, né? Então, a gente precisa de um array para candidato. Então, a gente vai criar aí um array para candidato, em formato de array, candidatos, vai ser igual a new candidato. E aí a gente vai dizer aqui a quantidade. Esse cara aqui vai ser o max candidatos. Perfeito. Agora a gente vai ter o vaga. Abre e fecha. São as vagas que a gente vai cadastrar. Vou deixar um embaixo do outro. Candidato vaga vai ser maior. Então, deixa eu ver aqui. Candidato vaga. Vai ser maior. Vou jogar para cá. Apesar do nome, eu vou colocar CV. Acho que fica legal. Relação candidatos-vaga. Esse cara aqui igual. New. Vaga. Max vagas. Igual new candidato vaga. Max CV. Ficou bacana, hein? Só para deixar tudo bonitinho, alinhadinho, para seguir o meu toque. Não há necessidade, mas o toque do tio Cris exige certas coisas. Beleza, a gente já tem aí uma estrutura inicial.
tenho a possibilidade agora de fazer o que eu quero. Obviamente, se eu tenho isso daqui, eu preciso ter os meus apontadores individuais para a gente controlar a quantidade de candidatos, a quantidade de vagas e a quantidade de relação quantidade de vagas que a gente tem, né? Então, obviamente, a gente vai precisar criar essas variáveis daí para a gente poder manipular. Esse cara aqui é o máximo de vagas e a gente vai trabalhar em cima agora do quantidade. Quantidade candidatos igual a 0. Quantidade de vagas igual a 0. Quantidade de candidato vaga igual a 0. E aí, beleza, a gente tem aí os valores iniciais. Vou precisar de montar uma variável para receber opção, né? Para a gente poder montar um menu de opções. Então, a gente vai ter aí uma variável opção. Int opção igual a 0 inicialmente. E a gente vai trabalhar agora em cima disso. Vamos cadastrar. Então, a gente vai fazer um do. Aqui vai ter um while, alguma coisa. Vou colocar aqui por enquanto true, só para a gente ficar repetindo, depois a gente vem arrumando as condições. Aí a gente vai fazer um system.out.print e ln, e a gente vai fazer aqui o nosso menu. Inter, tudo de bom. Tchau, tchau. Depois vê lá o finalzinho e tira qualquer dúvida que ficar, tá bom? Vamos ver aí as opções que a gente pode ter, né? A gente tem que poder cadastrar os nossos candidatos. Então, cadastrar candidato. 2, cadastrar vaga. 3, cadastrar quantidade, cadastrar candidato vaga. Aí depois a gente deve ter mais algumas que são os relatórios, mas por enquanto eu vou colocar aqui um sair. E aí a gente faz o nosso menu funcionar aqui, depois a gente vai ter que aumentar, né? Já vai fazer parte mesmo, só para a gente ver aqui a estrutura funcionando, né? A gente vai fazer agora o nosso switch. Opção. Por enquanto a gente tem o case 1. Case 2, case 3 e default. Então aqui. Default 3, 2. Vou colocar um case 4 só para dar uma mensagenzinha para sair. Então, tem lá os meus casos, e aí dentro de cada um dos casos a gente vai fazer a implementação, né? A gente vai verificar cada uma das opções, né? E quando for para cadastrar um candidato, a gente vai fazer o cadastro do candidato. Então, a gente vai chamar o cadastro de candidato.
E quando for para fazer um cadastro de vaga, a gente vai chamar o cadastro de vaga e a gente vai fazer essa montagem daí, passo a passo. Então, por enquanto é isso daqui, a estrutura bem base, né? Então a gente vai ter, acredito que isso daqui, a gente tem a variável que vai ser o nosso apontador, né? Para dizer aonde que eu vou inserir um novo candidato, uma nova vaga, uma nova relação candidato-vaga. Eu vou ter aqui o máximo de candidatos que eu posso cadastrar, então o meu limite é ele, então esse cara daqui sempre vai ter que ser menor que esse. Mesma coisa, então, a quantidade é sempre menor que o max, né, que o total. E a gente pode ver em cima disso daí. E montar aqui em cima do menu essa forma de cadastro. Acho que a gente pode começar a modularizar também, a gente já viu bastante métodos, né? Então dá para a gente segmentar bem a utilização e a estruturação disso daqui, né? A gente pode separar em métodos para facilitar e ficar um pouco mais limpo, mais organizado o nosso código. Acho que vai ficar legal. Na próxima aula a gente termina esse cara, aí agora já está bem estruturado, que o grande volume foi criar lá 6 classes, 7, né? As 6, que é o candidato, são 3, a vaga são 3, e a relação candidato-vaga, então 7. Então, escrever as 7 classes demorou um pouquinho. Agora a gente já tem elas escritas, a gente vai fazer o cadastro delas. E aí eu acho que ficou sossegadinho, dá para a gente fazer bastante coisa e rapidinho na próxima aula. E aí eu já separo também em métodos que eu acho que fica mais fácil, pelo menos para organizar onde está cada coisa, né? Eu acho que as chamadas vão ficar bem interessantes. Aí a gente chama só o que é específico. É isso daí, pessoal. Até a próxima aula. Eu acho que próxima aula a gente consegue, se não concluir isso daqui, a gente chega bem próximo da conclusão. Porque aí dá para a gente fazer os cadastros, tudo. O que vai demorar um pouquinho para poder explicar vai ser o candidato vaga, mas também é tranquilo para a gente poder fazer. Vai ser 2 palitinhos para a gente montar isso daí. Beleza? Tudo de bom para vocês. Beijo e abraço. Até a próxima aula.